Realmente, Johnny, você estava assistindo essa entrevista com o Milton? Nossa, antológica. Importantíssimo, importantíssimo. Eu acho que, inclusive, só um pitaco é importante, e aí uma opinião externa, né? Hoje nós temos partidos de esquerda radical, revolucionária, né, como o PCBR, como a UP, que estão crescendo. Mas concreta e objetivamente, esses partidos, pela própria configuração do sistema político burguês no Brasil, cláusula de barreira e tal, esses partidos não vão ter parlamentares no curto prazo, né? É isto. Hoje é praticamente impossível, na configuração atual, a UP, que já tem registro legalizado, eleger um deputado federal, eleger um deputado estadual, o vereador um pouquinho mais fácil. Eleger um deputado federal, eleger um deputado estadual, ou o PCBR, quando completar sua legalização em 2028, na eleição 2030, ter deputados. Isso significa que o PSOL continua tendo um papel importante como um espaço mais à esquerda para franquear a eleição de quadros que são muito importantes, como a Fernanda Melchiona, como a Sâmia Bonfim, como o Glauber Braga. A gente viu ano passado, Mauro, e em 2023, o papel que a Fernanda Melchiona teve, por exemplo, na questão do Rio Grande do Sul, que foi fora de série, para mim, um exemplo de atuação parlamentar, e o papel que a Sâmia Bonfim teve na questão da CPI do MST. Né? Então, a gente precisa de parlamentares de esquerda radical, críticos, coerentes, corajosos e corajosas. Então, assim, o pessoal não é descartável na conjuntura brasileira, não, viu? Porque se o pessoal é perdido para uma adesão completa ao petismo, isso significa passar um espaço significativo de tempo sem ter uma disputa maior na institucionalidade burguesa, inclusive sem ter informações, né? Porque tem várias coisas que a gente só sabe porque é falado pelos discursos parlamentares. No ataque ao BPC, por exemplo, a gente viu o discurso da Sâmia denunciando a posição do governo, que não estava fazendo nada para salvar o BPC. Se não tivesse um parlamentar como a Sâmia, por exemplo, para fazer um discurso daquele, quem sabe a gente não teria nem informações do que estava acontecendo. Então, até para fazer a crítica, a gente tem que ter a informação. Então, acho que é importante considerar isso, sabe? Uma espécie, por assim dizer, de divisão social do trabalho na militância da esquerda radical, e a gente não pode esquecer isso, não. Que é a posição, inclusive, do mestre Milton Temer, né? Que é não se deixar ser empurrado para fora do PSOL e constituir uma fração com as correntes mais à esquerda e os militantes, ativistas também mais à esquerda dentro do partido, né? Legal. Bom, quero dizer que eu coloquei aqui no... Estou botando de novo? Não, já coloquei aqui no nosso chat o link para este vídeo de ontem à noite do Jones sobre a questão dos juros e do papel do Galípolo, Haddad e Roberto Campos Neto. Tá? Saúdo o Leonardo Silva, que chegou aqui como novo membro. Muito importante a sua chegada, obrigado. Quero registrar a Luana dizendo como é bom ouvir a esquerda revolucionária. Abraços, Jones, Milton e Mauro, vocês são maravilhosos, mas importante dizer, né? Rendemos, Jones e eu, nossa homenagem àquele que veio antes, né? Milton Temer realmente merece todas as homenagens, 86 anos e não abre mão da luta da esquerda revolucionária. Um salve para esse grande encontro. Legal. Jones, a gente conversou ontem, você dá um pulo aqui para falar sobre a questão climática. O país está sendo de novo varrido, né? Aí em Recife, né, as chuvas não param, já tem 3 mortos e mais de 130 desalojados, mas não é só em Recife, não, em São Paulo, né, na capital, as chuvas desses últimos dias, tem 2 bairros lá, Jardim Helena e Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, que estão já há 5 dias alagados, sem qualquer solução da prefeitura. No interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste foi devastada depois também de um alagamento histórico, e lá embaixo, no Rio Grande do Sul, né? Temperatura de 43,8 em Quaraí, mas falei ontem com o camarada
Jefferson Miola, disse que lá em Porto Alegre estava 42, um negócio assim, impossível sair na rua, impossível sobreviver. Então, acho que a tua vinda aqui é importante no contexto de, mais uma vez, a crise climática batendo as portas em algumas cidades, sempre as mesmas, né? São Paulo, Porto Alegre, Recife, e você vai falar de Recife mais especificamente, né? Perfeito, Mauro. Veja, eu acho que primeiro é preciso desmontar uma falácia que o prefeito João Campos está repetindo e que todo governante burguês repete, que é assim: choveu acima do índice pluviométrico esperado para o mês. Esse índice pluviométrico é formado de acordo com a média histórica, né? Então, nos últimos 100 anos, no mês de janeiro, choveu X. Perfeito. Só que aí a gente está no momento da história de emergência climática. Inclusive, eu acabei de ver um dado antes de entrar aqui que, segundo o Centro de Acompanhamento Meteorológico da União Europeia, janeiro foi o mês mais quente de toda a história da humanidade, né? Nunca tivemos um mês com tanto calor. Então, veja, a ideia de que choveu acima do esperado acaba sendo uma desculpa. Por quê? A gente tem problemas estruturais que se repetem ano após ano, porque nas cidades, grandes capitais brasileiras e por aí vai, você tem uma política urbana que, na verdade, é uma mera gestão da lucratividade do grande capital a partir da especulação imobiliária, e não há nenhum projeto de reforma urbana e de enfrentamento sério às mudanças climáticas, conectando um debate sobre reforma urbana, moradia popular e resiliência do tecido urbano, às mudanças climáticas e aos eventos extremos. E aí eu cito alguns exemplos. Recife, segundo dados da ONU, é a capital brasileira mais vulnerável de todo o país às mudanças climáticas, com perspectivas, inclusive, de risco da cidade desaparecer de acordo com o aumento do nível do mar e as mudanças de temperatura, né? Recife tem uma localização ali no litoral brasileiro, na costa, é uma cidade com a geografia, 67% dela formada por morros, uma boa parte dela próxima à faixa da praia de Pernambuco, enfim, uma série de questões colocadas. Na eleição de 2024, a gente não teve nenhum debate sério sobre as mudanças climáticas, a não ser a própria candidata do PSOL, a Dani Portela, que colocou esse debate, a Ludmila Outes, da UP, também colocou um pouco esse debate, mas o dançarino de Recife, o João Campos, que algumas pessoas acham que é uma figura de esquerda, simplesmente não tocou no tema, inclusive na prefeitura dele, no ano 2022, 2023, foi uma grande não questão, há um histórico a propósito de João Campos gastar, em média, 40 a 50 milhões de reais por ano com propaganda e menos de 10 milhões de reais por ano com moradia popular. Se você fazer um histórico de quanto o PSB na Prefeitura do Recife já gastou com propaganda, você vai chegar a mais de 1 bilhão nesses mais de 12 anos de PSB, e se for juntar o gasto com moradia popular para tirar as pessoas de área de risco, você não vai chegar nem sequer a 500 milhões. Então, essa é a dinâmica de governança do PSB, né? Que você tem uma política em que Recife, que já foi referência na prevenção a mortes em épocas de chuva, já a gente vai falar disso, perde esse lugar. O PSB desmonta isso, não dá qualquer prioridade a planejamento, a prevenção, a planejar a cidade para enfrentar as chuvas que acontecem todo ano. É um governo negligente, 100%, com qualquer política de moradia popular, com qualquer planejamento urbano de respostas concretas a isso. É bom dizer que Recife e Jaboatão estão entre as 20 cidades com pior cobertura de saneamento básico do Brasil inteiro. As duas? As duas. Recife e Jaboatão? Então, que são as duas maiores cidades de Pernambuco, diga-se de passagem. Então, entre as piores, né? E em Recife, você tem 1 a cada 8 pernambucanos que não tem acesso à água potável como deveriam, de acordo com os critérios mínimos ali de saúde e qualidade. Então, veja, essa é a Recife real, né? E aí, para quem acompanha muito o prefeito João Campos pelo Instagram, ficou surpreso com a explosão de popularidade dele, acho que tem um gráfico muito interessante para a gente mostrar, Mauro. Coloca na tela, por favor.
É a primeira vez que vocês estão ouvindo no canal Jones Manuel, não é? Coloca na tela, Maxwell. Primeira vez, Maxwell, tô roubando tuas funções aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse gráfico foi feito pelo vereador Ivan Moraes, né? E aí, o que é que esse gráfico mostra? Gastos da Prefeitura do Recife com urbanização de áreas de risco em relação aos gastos totais. Recife, quando João Paulo assumiu a prefeitura, né, na época, um outro PT, outra época, né, mais de 20 anos atrás, o João Paulo criou o programa Guarda-Chuva, que foi uma referência brasileira e latino-americana de prevenção a mortes e desastres em momentos de chuvas, especialmente em áreas de risco e de morro. Né? Durante os 8 anos do governo João Paulo, que começa a partir de 2002, você vê, teve um gasto significativo, a gente está falando de mais de 1% dos gastos totais só com urbanização de áreas de risco, então isso não pega gastos com recuperação ambiental, com saneamento básico, gasto com moradia popular, é só gasto com urbanização de áreas de risco. Só Jones, para esclarecer pessoal, nesse gráfico as letras às vezes ficam um pouco pequenas. Do lado esquerdo, a primeira, veja lá embaixo, 2002, governo João Paulo, e aí é o percentual com urbanização em área de risco em relação aos gastos totais da prefeitura, tá lá, 1,65, maior número, tá? E aí vem indo para a direita a evolução histórica. E aí, até inclusive a partir de 2004, vai dando uma caída, porque o João Paulo foi zerando as áreas de risco, tanto que durante os 8 anos de mandato dele como prefeito do Recife, praticamente não morreu ninguém. Se não me engano, durante um ano, teve uma chuva significativa no meio do ano e morreu uma pessoa, mas foram 8 anos que os morros do Recife praticamente não sabiam que eram mortes em época de chuva. Aí o PT teve uma confusão do fim do mundo. O sucessor do João Paulo foi o João da Costa, que fez uma prefeitura horrível. O gasto começa a cair de maneira significativa a partir de 2009, que é quando o João da Costa entra para prefeito do Recife. E aí, a partir de 2013, o PSB assume a prefeitura do Recife com o Geraldo Júlio. A partir do momento que o PSB assume, perceba a depressão do gasto público com urbanização de áreas de risco vis-à-vis o gasto total. 2014, por exemplo, é inacreditável. 2015 é 0,13% do gasto total. 2016, 0,19%. E o negócio vai indo. E aqui, 2021, já é a prefeitura de João Campos. Vamos lembrar, o João Campos é eleito em 2020, né? E aqui, 2021, já é a prefeitura de João Campos. Em 2022... morre, nas grandes chuvas que a gente teve, né, só em Recife, mais de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas, mais de 100 pessoas em Pernambuco inteiro. Na época, o governador do estado era o Paulo Câmara, do PSB, e o João Campos, prefeito do Recife. Aí, Mauro, o que foi que aconteceu? Depois da grande chuva de 2022, que morreu mais de 50 pessoas em Recife, houve uma virada na prefeitura do Recife. A prefeitura do Recife passou a dar prioridade para eliminar pontos de risco, para fazer urbanização, para fazer obras emergenciais de micro e macrodrenagem, para construir moradia popular, para repensar o planejamento urbano, a limpeza de canais, nada disso. Nada disso. Seguiu na mesma, não morreu pessoas de novo em 2023 de maneira significativa, porque as chuvas foram menores, esse ponto é importante. Aí, a partir de 2024... Recife começa a pipocar de obras porque o João Campos conseguiu o maior empréstimo da história do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? O imperialismo tem seus preferidos. O maior empréstimo da história do BID, o João Campos passou a fazer o maior volume de obras da história de Recife. Mas que tipo de obra? Obra que tem um caráter que tem impacto, mas o Eribaldo gosta de chamar de obra São Rizal, que é assim: um morro tem risco de desabar. Aí o governo vai lá, faz um processo de limpeza, coloca o muro de arrimo um pouco para cá e faz uma escadaria. Aí, a partir daí, ele tem 3 obras para inaugurar e mostrar no TikTok do prefeito, mas ele não tem intenção nenhuma de usar os bilhões que ele conseguiu do BIRD para, por exemplo, fazer uma gigantesca política urbana e de moradia popular que tire as pessoas de áreas que, mesmo com intervenções permanentes de micro e macrodrenagem, de limpeza,
de desentupimento de córregos continuam sendo áreas de risco pela própria geografia. Então, a lógica da prefeitura foi, eu vou melhorar um pouco do imediato a sua situação aqui, mas não há possibilidade da prefeitura pensar em tirar você deste morro para colocar numa moradia com melhor qualidade, ou então pensar uma intervenção de mais longo prazo dentro da própria região para realocar as pessoas em uma moradia segura, né? Consequência concreta disso, 2024 a chuva também não foi tão grande, 2025 tem a primeira chuva grande, aí a gente tem a cidade travada de canto a canto, nada funciona, o fim do mundo completo. A minha sogra, infelizmente, teve que sair para trabalhar ontem, né? Porque, enfim, a gente sabe como é que funcionam as coisas, ela é uma empregada doméstica. E aí, Mauro, não conseguiu chegar no trabalho, tentou voltar de 9 horas da manhã, pegou um ônibus, só conseguiu chegar aqui em casa, era 3h30 da tarde. Nossa Senhora. E a gente preocupado, agoniado, tentando ver como é que alcançava ela, Abdias, Agamenon Magalhães, a Imbiribeira, tudo, absolutamente tudo travado. 3 pessoas já morreram, uma delas, inclusive, no Passarinho, né, no córrego da Bica. E aí, perceba, é isto, todas as obras do João Campos se mostraram, do ponto de vista estrutural, estéticas, porque a cidade, ela trava como sempre, ela alaga como sempre, e as pessoas começaram a morrer. E vale dizer, para concluir, que historicamente janeiro não é o mês de chuvas em Recife, né? O medo que as pessoas têm do morro desabar, da sua casa ser arrastada pela chuva, não é em janeiro, é no meio do ano. Então, assim, o ano começou agora, janeiro não é o mês de chuvas em Recife, e a gente já tem, infelizmente, 3 pessoas mortas e a cidade num caos absoluto, com o prefeito TikToker, né, fazendo dancinha por aí e fazendo igual a Eduardo Leite, né, aparecendo em sala tecnológica, botando um colete e dizendo assim, já mandamos a Defesa Civil, ou então, para concluir de verdade, ele soltou uma postagem hoje dizendo assim, Mauro, saia das áreas de risco, procure a casa de parentes ou 10 abrigos. Aí eu fiquei pensando, é isso mesmo? Uma cidade de 1.300.000 habitantes tem 10 abrigos? Ou então, procure a casa de parentes, saia das áreas de risco. Mas peraí, o PSB é governo do estado há 12 anos, o João Campos vai para o 5º ano do mandato e ainda tem área de risco. Não, e essa loucura, né? Que recomendação é essa? Vai para casa de parente. Quero dizer para vocês que é no Recife, em qualquer lugar, quem mora em área de risco não é classe média, não é rico, não é milionário. São os mais pobres que moram na área de risco e são expulsos para lá. Então, e uma característica dos mais pobres é que eles têm parentes que são tão mais pobres quanto eles. Essa é a regra. Então você imagina falar para essas pessoas irem para casa de parentes que também moram em casas precárias, pequenas, sem espaço. Olha para onde ele está empurrando as pessoas, né? Essa crueldade característica aí dessas classes dominantes brancas brasileiras, né? Não, totalmente, Mauro. E vale dizer também o seguinte, Jaboatão, querida Jaboatão, já foi conhecida como Moscouzinho brasileiro. Jaboatão é governado por um bolsonarista, o Mano Medeiros, que é uma das figuras mais incompetentes, mais irresponsáveis da história da cidade. Ela que Jaboatão tem muito azar com o prefeito, né? O Mano também é uma figura que nem sequer faz um paliativo, que é a prefeitura avisar da situação, disponibilizar número de defesa civil, informar dos abrigos. Então, assim, a prefeitura de Jaboatão vive um apagamento de informações, né? Quem mora nas áreas de risco de Jaboatão fica ao Deus dará, e aí rola muito, Mauro, informação de grupo de zap, que às vezes não sabe se é verdade. Então, onde é que tem abrigo? Tem abrigo aqui, tem abrigo aqui tá aberto, aqui tá fechado. Não há um canal de informação oficial. E a governadora do estado, Raquel Lira, seguindo a política do Paulo Câmara, né, também não trata como um problema central para o governo do estado uma política de moradia popular e de remodelamento do tecido urbano da região metropolitana do Recife, porque vale dizer, das regiões metropolitanas do Brasil, Recife está no top 5 de pior cobertura de saneamento básico, de pior cobertura de água e esgoto e de maior nível de risco de tragédias em momentos com grandes chuvas, né? Sim. Bom, esse tema é um tema crucial.
para pensar o país e para pensar em reforma urbana, para pensar realmente em mudanças que sejam estruturais para o país e não cosméticas, né? André Arada chega aqui como novo membro. Andréa Arada, desculpa, chega como nova membra. Aqui, também o Matheus Leal chegando aqui. O Enésio Rodrigues, já vi você por aqui, Enésio. É membro já nosso, manda um super sticker aqui, super apoio. A Ives Monteiro também. O Leonardo Silva da Cunha também como novo membro. E uma pergunta. Bom, aí agradecendo cada pessoa que chega e dizendo claramente, como eu sempre repito aqui, neste canal não tem dinheiro do governo, não tem dinheiro de banco, não tem dinheiro de grande empresa, é nós com nós. Né? É essa união dos trabalhadores, trabalhadoras, dos profissionais, professores, intelectuais que fazem, constroem o canal Jones Manuel e os nossos projetos à frente. Eu vou pedir depois uma palhinha bem rápida do Jones sobre isso, mas tem uma pergunta antes aqui, do Júnior. Jones, você já tem visibilidade para um cargo congressista, mas você está focado no executivo. Por que não tentar deputado? Veja, camaradas, eu acho que, enfim, já a eleição é inevitável fazer um debate eleitoral e tal. Eu acho que em 2025 a prioridade nossa do PCBR é tocar a luta pelo fim da escala 6x1, né? Inclusive agora, dia 16 de janeiro, vai ter atos em todo o Brasil. Agora, nesse sábado, vai ter plenária em Recife de organização do ato dia 16. A plenária vai ser na sede da CSP, com lutas. Deixa eu até dizer, Mauro, o horário certinho e o endereço, o horário vai ser... Peraí. O edifício, a sede da CSP com lutas fica no edifício Embasador, sala 44, no quarto andar, né? Lá na Boa Vista. E o horário vai ser às 3 horas da tarde. Então vai ter plenária aqui em Recife para organizar o ato dia 16 de fevereiro em todo o Brasil. Então, a gente vai jogar todo o peso em 2025 em lutas como a luta pelo fim da escala 6x1. A gente está vendo que há uma reserva de força da classe trabalhadora muito importante que pode despertar. Exemplo, é a luta fantástica lá no Pará, né, que acabou de ter uma primeira vitória. Então, assim, tem muita energia da classe trabalhadora que pode ser potencializada e mobilizada. Quanto a ser candidato, eu cumpro a tarefa que for definida coletivamente, do ponto de vista eleitoral, né? O meu gosto, eu acho que meu perfil enquanto parlamentar seria um desperdício de características, né? Um desperdício de características, porque eu não poderia, por exemplo, falar metade das coisas que eu falo no meu canal sendo parlamentar, né? Porque senão eu tomaria processo todo dia, né, gente? Então, assim, é uma perspectiva de escolhas. E eu acho que seria muito mais útil para a consciência da classe trabalhadora tocar uma campanha por executivo, em que você tem espaço de fala, de entrevistas, você aparece mais, você consegue dialogar mais com a classe trabalhadora do que ficar preso ao parlamento. Mas isso vai passar por um debate do partido para a gente ver como é que vai ser em 2026. Eu, do ponto de vista eleitoral, eu cumpro a tarefa que colocar. Assim, não tem frescura, não tem tempo ruim, não. Assim, para mim é muito tranquilo. É isso aí. Camarada Alberto Rocha Barros chega aqui, mandando a contribuição dele. Um abraço para o camarada. Jones, tem duas questões para a gente encerrar. Uma que tem a ver com... Achei muito interessante o Milton Temer, mestre Milton Temer, chegar aqui para falar sobre a crise do PSOL, e ele puxou a luneta para uma perspectiva mais ampla para falar sobre a crise da esquerda, ou a crise do que hoje podemos falar, do progressismo, e ele vai voltar lá atrás, né? Quando ele vai falar, ó, essa crise de agora do PSOL tem a ver com a opção do governo Lula em 2003 de entregar a gestão da política econômica para dois luminares da direita, Palocci e Meirelles. Então ele faz esse puxado. Então parece que por todos os poros essa crise da esquerda vai saindo, né? E estou vendo agora, já que falamos de Recife, o João Campos vai ser presidente do PSB e já diz que quer chegar no PSB, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar o socialista do nome. Achei muito interessante isso, esse movimento rumo ao centro ou à centro-direita, que todos esses setores vão fazendo meio que desesperadamente, né?
Mauro, me parece que está todo mundo fazendo uma aposta que é desistir de disputar a política. É disso que a gente está falando, desistir de disputar projeto de sociedade, desistir de disputar a classe trabalhadora, em nome de surfar na aba eleitoral do lulismo, né? Só que essa aposta, ela tem um problema, Mauro, que ela parte do pressuposto de terceirizar para o lulismo as possibilidades eleitorais de 2026. Não sei se você vai lembrar, Mauro, eu tenho uma memória muito boa, mas em 2023, no final de 2023, quando a gente conversava no Zap, eu te dizia o seguinte, eu dizia, essa aposta do Boulos para ser candidato a prefeito, de que vai surfar na aba do lulismo, tem um elemento que não fecha. Parte do pressuposto que na eleição de 2024 o Lula vai estar bombando de popularidade. Eu acho que não vai estar. Lembra disso? Sim. Foi isso que aconteceu. Então, assim, essa aposta já foi feita de deixa de disputar política, deixa de ter projeto próprio e terceiriza para o lulismo. O Boulos fez isso. E o Lula, em 2024, não estava bombando de popularidade, e a popularidade que ele tinha, ele nem sequer conseguiu transferir toda ele para o Boulos. Então, essa aposta já foi feita. Já deu errado. O Boulos passou um vexame eleitoral e político, né? Porque assim, ele teve a mesma votação que teve em 2020, tendo 60 milhões de reais para gastar, né? Com toda a estrutura, tempo de TV e por aí vai. Então, assim, além de um equívoco para a classe trabalhadora, é uma aposta que é, do ponto de vista eleitoral, muito burra. Porque, veja, é só fazer a simples pergunta. Então, é isso mesmo. Esses setores decidiram ficar todos a reboque do lulismo. Aí, se por qualquer motivo o Lula decide não ser candidato, e por motivo de saúde, porque tem risco de perder, por qualquer coisa dessa, e bota o Haddad como candidato, em que as pesquisas mostram que o Haddad tem a pior expectativa de voto entre todos os nomes questionados, inclusive tem votos, tem menos expectativa de voto até que o Ciro Gomes, sabe? Depois de tudo que o Ciro passou em 2022. Aí o pessoal vai fazer o quê? Vai fazer campanha para deputado federal, tendo o Haddad na aba, com os resultados que o Haddad tem. Aí, se o pessoal tem a votação em 2024, que foi a primeira vez na história do pessoal que, em vez de crescer a votação de uma eleição em outra, ele diminuiu, né? Ele não supera a cláusula de barreira. Veja, essa estratégia é tão surreal que, se do jeito que a maioria do pessoal está levando o pessoal hoje, se o Lula não for candidato e arrumar uma chapa como é a característica do PT, ou com Haddad ou com Rui Costa, o pessoal não superar a cláusula de barreira por causa de uma decisão do Lula. Então, assim, é inacreditável. Imagina assim, não, a sobrevivência institucional do meu partido depende do que se passa na cabeça do Lula. Eu estou refém do Lula e eu vou ficar assim e está tudo bem. Então, além das consequências para a classe trabalhadora, além dos ataques à classe trabalhadora, como a gente viu ano passado, o ataque ao BPC, até do ponto de vista do suposto pragmatismo, né, Mauro? Isso é uma coisa meio irresponsável, né? É isso mesmo, o partido está hipotecando a sua sobrevivência institucional a uma decisão do Lula. Não, acabou, né? Você perdeu o comando, não tem mais comando partidário. Acabou. Ensino Aventura chega aqui como novo membro do canal. O Pimposo. Salve, Jones e Mauro. Será sempre um prazer passar o dia com Manhã Brasil. Planejam comentar sobre a máquina de propaganda do prefeito Sorocaba? Olha, vou ver se a gente coloca na agenda aqui. Um bolsonarista radical lá. Conceição Lima manda um super sticker, só registrando o nosso tema. O tema que trouxe Jones aqui hoje foi a questão das enchentes, a questão climática no Brasil, mas em particular em Recife, e tem mais más notícias aqui. Subiu agora de manhã para 6 pessoas o número de pessoas mortas na Grande Recife. Uma mãe e filha morrem após deslizamento de barreira e uma mulher morreu eletrocutada, a segunda pessoa que morre eletrocutada nisso. E, de fato, me chamou a atenção. Você fez uma observação, mas não é essa época das enchentes em Recife, né? Se está assim agora, imagine quando vierem as chuvas para valer o que vai ser. Jones, para encerrar, camarada,
13, vai fazer um mês daqui a pouco, né? Daqui a uns dias faz um mês, 13 de janeiro, o início do Manhã Brasil, né? Como o primeiro projeto assim, de jornalismo ao vivo do canal Jones Manuel. Acho que está muito bem, né? Estamos gostando, está sendo legal. E já vi você anunciando, até já falei aqui, vem novidades pela frente, é isso? Vem bastante novidades, assim. Algumas coisas eu já anunciei publicamente, né? Parte do projeto editorial que a gente vem formulando. A ideia de, por exemplo, não ter só programação ao vivo, né, jornalística, no sentido de acompanhamento da conjuntura, mas ter um programa para debater esportes, futebol com destaque, um programa para debater games, um programa para debater artes marciais. Então, estou pensando numa grade de programação bem diversificada. A identidade visual e a logo do nome do portal estão quase ficando prontas. A Thaís teve um probleminha ali pessoal no final do ano, mas a coisa está andando, então agora em fevereiro a gente deve anunciar, porque o Manhã Brasil é o nome do programa do Mauro Lopes. Ainda falta anunciar o nome do portal, né? E aí o nome do portal de notícias a gente deve anunciar agora em fevereiro. Tá quase ficando pronta a arte, e aí tem todo aquele processo burocrático, né? Tem que registrar, infelizmente, no INPI, para não dar problema e tal. E a ideia, inclusive, é transformar o canal do Jones Manuel no portal. Então, o Jones Manuel, enquanto canal, vai sumir, teremos um portal no lugar, eu não posso falar o nome ainda, né? Mas é um nome que ficou muito bom, prometo a vocês. E em março, no pós-carnaval, nós teremos ampliação da programação, né? Estou em conversa aí com a pessoa. E é muito bom, né? Você falar uma pessoa que é linguagem neutra, né? Não tem gênero, é uma pessoa. É uma pessoa. Estou em conversa aí com uma pessoa, conversas muito adiantadas, muito boas. E aí, em março, no pós-carnaval, esta pessoa, provavelmente, tudo indica, estará com a gente. Mauro Lopes já sabe quem é, mas é segredo, não será falado ainda. Não. Mas vocês vão adorar, vocês vão gostar bastante. E é isso, a ideia, tudo dando certo, e eu acho que vai dar, é daqui para o final do ano, a gente tá com a programação fechada, completinha, manhã, tarde e noite, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Vocês vão ter programação, conteúdo de qualidade, crítico, no nosso portal de notícias. E tudo dando certo. Se for isso mesmo, em 2026 a gente começa a trabalhar para comprar nossa sede física. Aí Mauro Lopes volta a morar em Recife, né? Pronto. Mauro volta a morar em Recife e a gente compra a sede fixa. Demorou. Fechou. Legal. Essa eu não sabia, não. Irei para Recife. Alegria, surfar em Recife. Gabe Marte, terminamos assim, ó. Gabe, vamos terminar com você, tá bom? Salve, camarada. Jones, tem alguma perspectiva para quando o PCBR vai ser legalizado? Tem, mas, gente, ó, o processo de legalização é um processo surreal de difícil, viu? Não é só recolher as assinaturas, não. Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele, na presidência, tentou legalizar um partido e não conseguiu. Camaradas da UP que estejam aqui assistindo sabem que a UP levou anos para conseguir legalizar o seu partido, numa época, inclusive, que a legislação era um pouco menos restritiva, né? Não era tão draconiana como está agora. Se não me falha a memória, acho que a UP demorou 6, 7 anos em todo o processo, porque teve um momento que o Gilmar Mendes anulou mais de 100 mil assinaturas que a UP coletou, aí teve que coletar de novo, enfim, a briga do fim do mundo. Então, assim, a gente vai legalizar o PCBR, isso já está aprovado, isso já está num elemento de planejamento, mas não é um negócio que, por exemplo, dê para fazer, por exemplo, daqui para 2026, não, viu? Assim, é isto. A gente vai precisar de mais tempo, sim, mas vai acontecer. Teremos o Pablo Antunes fala que foi 4 anos para a legalização da UP. Obrigado, Pablo, pela correção. E aí vai acontecer, né? Teremos o PCBR com possibilidade de disputar a eleição para até a gente fazer política eleitoral
com independência de classe, mas não é um processo simples, gente. Não é um processo simples, especialmente para um partido que nasceu recentemente e que está estruturando o seu sistema nacional de informação, seu jornal, suas finanças, sua política de recrutamento. Tocar uma campanha de legalização de um partido neste processo não é fácil, sabe? É o trabalho do fim do mundo. Eu, inclusive, soube, e aí eu não sei se a informação é verdadeira, enfim, então não vou nem falar o nome do partido, mas um partido que surgiu ano passado, eu soube que eles parecem que estão para desistir de fazer a campanha de legalização, tantas dificuldades que apareceu pelo caminho. Então, assim, é a briga do fim do mundo, viu? É a briga do fim do mundo. Os camaradas da UP que conseguiram legalizar seu partido estão de parabéns, porque é uma batalha épica, frente às burocracias do Estado burguês. Tá bom. Gente, a gente precisa encerrar o programa. Precisamos encerrar o programa, não para de chegar pergunta aqui para o Jones. Júnior aqui dizendo, se puxarem Leandro Fortes com o Mauro, os outros canais fecham. Grande Leandro Fortes, está lá cuidando da saúde dele, deixa o Leandro melhorar. Está melhorando. E uma última questão, não sei se vai querer entrar nesse assunto agora, Jones, do Fabiano Oliveira. Bom dia, Jones e Mauro. O recuo na mudança do BPC foi graças a alguns críticos como vocês e o Leandro Fortes. Por que a esquerda fica atacando você? Abraço de São Paulo. Eles ficam me atacando porque eu sou muito bonito, eles têm inveja. Não, brincadeira. Não, veja, infelizmente é parte da disputa política, né? O ataque ao BPC ele foi derrotado porque a lei de silêncio foi quebrada. Veja, até hoje, a maioria dos educadores e educadoras do Brasil não sabem que o BNDES está participando da privatização de escolas. No dia que a gente conseguir colocar isso para todos os sindicatos de professores e professoras do Brasil inteiro serem forçados a se posicionar sobre isso, é capaz da gente derrotar essa política do BNDES, que não passa pelo Congresso, viu, gente? Não passa pelo Congresso, viu? Decisão da presidência do BNDES. Então, assim, a disputa política tem também, gente, uma disputa pelo bloqueio da informação. Hoje em dia, com a internet e essa lógica de bolha, às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe. Isso não é verdade, percebe? Então, é lógico, atacam a gente porque a partir do momento que a gente consegue contribuir para furar a bolha, isso torna a coisa indigesta para quem defende esse tipo de política. Então, por exemplo, a gente, aqui no Manhã Brasil, conduzido brilhantemente por Mauro Lopes, deu uma contribuição importante para furar a bolha na questão do Pará, né? De fazer uma cobertura ao vivo. Eu não vou citar nomes, né? Mas a mídia progressista, outros canais aí, não falaram do tema para não me lindrar o Helder Barbalho, né? Que é companheiro, né? Da Frente Ampla, né? Então tiveram que ficar calado. A gente contribuiu para furar a bolha midiática. Então tem a disputa também sobre o que aparece, o que é visível, porque tem coisas que aparecendo são quase que impossíveis de justificar. Eu duvido alguém que se diz de esquerda ter coragem de dizer assim, tá certo o BNDES fazer uma parceria com o governo Tarcísio de Freitas para privatizar a escola. Então o único jeito de manter isso é não falar, as pessoas não saberem, é transformar isso no não assunto. Porque no dia que virar um assunto, isso é derrotado. É isso aí. Legal, Jones. Antônio Maria. E encerramos contigo, Antônio. Jones, que faremos nas eleições de 2026? Manda a ordem aí, calma lá. 2025 tem a jornada 6x1. Vamos conversar bastante sobre isso aí nos próximos meses. Jones, legal que você veio aqui. Olha, vocês estão vendo que a gente combina, né? Agora os dois com camisa bonita, eu com camisa estampada. Eu tô imitando. Eu agora só gravo vídeo assim com camisa alinhadinha e tal, camisa bonitinha. Aquelas camisetas lá não dava mais, não. Eu não gravo mais de regata. Acabou. Isso ficou no passado. Abração, Jones. Abraço, meu camarada. Tchau.